Você consegue perdoar fácil? E consegue se perdoar? Bora falar sobre isso? Mas antes, já se inscreve no canal se ainda não é inscrito e deixa seu joinha. Bora? Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariana e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre perdão. Você já parou para pensar o quão difícil é a gente se perdoar, principalmente? Acredito que perdoar o outro seja às vezes até mais fácil. E o quanto isso pode nos trazer amarras, a gente fica remoendo questões, a gente não consegue andar, aquilo fica ali preso, como se fosse uma âncora nos empurrando, da gente remoer mesmo aquela situação, aquela pessoa, aquele fato, enfim, e o quão difícil é a gente perdoar, a gente olhar o outro, a gente se olhar e nos acolhermos em torno dessas questões. Então, por isso eu decidi gravar esse vídeo para te ajudar a se libertar das amarras do perdão, seja consigo mesmo, seja com o outro, e de você seguir em frente de uma maneira mais saudável, mais tranquila e que isso seja coisa do passado. Claro que eu não tô falando aqui de coisas que talvez sejam imperdoáveis, porque eu acredito que na vida tem coisas que não merecem perdão e que são muito difíceis até da gente perdoar ou entra na questão de justiça, enfim. Mas dentro do possível, eu acho que é importantíssimo a gente começar a exercitar essa questão, até para, como eu falei, a gente não ficar com amarras, presos ao passado, às situações e da gente não conseguir evoluir e crescer diante disso. Então, é esse o objetivo desse vídeo, tá? Não quero aqui pregar que você tem que perdoar tudo e todos a todo momento, porque eu sei que nem sempre é fácil e vão ter situações que pra você em particular são imperdoáveis. Inclusive entra a questão de julgamento, muitas pessoas vão julgar, perdoa isso, nada a ver, mas se pra você é algo que é importante, é legal você ir respeitando isso, respeitando o seu tempo e às vezes num processo de análise, de psicoterapia, você consiga ressignificar em algum momento da sua vida. Mas, diante de como a nossa sociedade também é regida, eu percebo que o perdão tem ficado cada vez mais difícil. E eu listei aqui alguns movimentos e algumas questões que eu acho que contribuem para a gente não conseguir trabalhar essa questão do perdão. E eu quero mencionar eles aqui porque a partir disso a gente consegue transformar a nossa forma de perdoar. Então, eu acredito que os motivos que mais nos levam a não exercitar o perdão são relações descartáveis. A gente vê uma sociedade que está cada vez mais egocêntrica, a gente não tá vendo o outro, a gente passa por cima de outros, as relações, não deu certo, segue em frente, bola pra frente. As coisas estão muito descartáveis e acredito que as relações também. A gente tá cada vez mais intolerante, a gente tá sem paciência, a gente não consegue entender o tempo das coisas, entender o tempo do outro, então a intolerância tá muito grande. Tem a questão da gente não conseguir arcar com as diferenças e nem desassociar a nossa expectativa da realidade, do que a gente espera, do que o outro pode entregar. A gente vem nesse movimento muito egocêntrico, como eu coloquei. Tem a questão da gente ter esse movimento de sempre tirar vantagem, tirar proveito de alguma coisa, ter sempre algum bônus e algum benefício e que às vezes muitas pessoas passam por cima do outro por conta disso. E inclusive entra na questão do jeitinho brasileiro, que vai muito de encontro com esse movimento. A gente tem relações de interesse, muitas pessoas se relacionam apenas por interesse, porque o outro vai proporcionar alguma coisa, e isso vai nos distanciando de relações reais, da gente entender o outro enquanto outro, e vai nos afastando de nós mesmos. A gente vai se perdendo no meio do caminho, e o perdão entra num lugar que nem existe nesses casos. E aí, ok, entendi que essas questões podem estar atravancando o nosso perdão e tudo mais. Não exerço nada disso, mas ainda é difícil para mim perdoar, é difícil eu liberar perdão, seja para o outro ou para mim mesmo, então eu vou te ajudar nesse movimento agora. Primeira coisa, eu sempre bato nessa tecla que é se conhecer, entender os seus sentimentos, entender de onde vem essa culpa, talvez. Inclusive tem vídeo aqui no canal sobre culpas, então na hora que acabar esse vídeo você corre lá pra assistir, eu não vou me alongar aqui nisso. Mas de entender de onde vem os sentimentos, do porquê dessa culpa, de você se conhecer, para aí sim você também ter abertura para conhecer o outro. Então isso é fundamental porque é isso que vai te dar base para você lidar, seja com perdão ou com qualquer outra coisa que vier na sua vida. Segundo, o que você busca nas suas relações? São relações de interesse? São relações em que o outro vem para suprir algo dentro de você?
Porque muitas vezes a gente coloca tanta expectativa no outro, a gente fantasia tanto alguma coisa que o outro vai entregar e que na verdade ele não vai conseguir entregar, ele não vai corresponder, ele não vai preencher vazios. E quando isso acontece, vem a frustração e a gente passa a não perdoar o outro. Mas será que isso é movimento de perdoar ou não? Será que o perdão entra nesse caso? Ou será que você não precisa lidar com as suas expectativas e torná-las mais reais diante do que o outro pode te entregar? Então, o que você espera das suas relações? Terceiro, a expectativa é sua e não do outro. Como eu falei, o outro não tem que arcar com as nossas expectativas e suprir as nossas demandas. E aí, como eu falei, que entra a questão do perdão. Então, a expectativa é sua e você precisa lidar com elas. Quarto, trabalhar a tolerância e a frustração. Nem sempre, como eu falei, o outro vai agir como a gente gostaria, nem sempre a gente vai agir como gostaria. Quem nunca se pegou depois de uma situação difícil pensando, remoendo, e nossa, devia ter falado isso, devia ter feito assim, e fica imaginando uma outra cena. É natural que isso aconteça, mas diante da gente estar mais intolerante, sempre naquele movimento do imediatismo, a gente consegue olhar o perdão de uma forma muito pesada, muito dura, muito difícil. Então a gente precisa aprender a lidar com a frustração, a lidar com os percalços da vida, porque faz parte da nossa vida a gente ter percalços, a gente ter dificuldades. E que o outro nem sempre vai ser como a gente gostaria que fosse. Então, a gente precisa ser tolerante também nesse movimento. Quinto, aprender a conversar. Tem vídeo também no canal, então não vou me alongar muito. Mas o que eu já adianto aqui, que eu falo em todos os vídeos que caem nesse assunto, que casa isso, é que a gente precisa aprender a ouvir mais do que falar mais. Então, aprenda a ouvir o outro, aprenda a olhar para o outro, aprenda a conversar e a ouvir, que é fundamental, inclusive para resolver conflitos e o perdão vir. Sexto, olhar adiante. O que foi feito. E a partir disso, o que eu posso fazer a respeito? O que eu posso fazer daqui para frente? Como que eu posso amenizar os danos? Ou como eu posso ressignificar? Como eu posso transformar? O que está ao meu alcance fazer para que isso mude? Então, sempre pense nesse sentido. O que eu posso fazer para mudar? Já foi, já tá feito. Se eu ficar remoendo, se eu ficar ali nessa coisa do não perdoar, só vai me atravancar a vida. Então, ok, já foi, o movimento do outro aconteceu, vida que segue. E como que eu posso fazer daqui pra frente diante disso que aconteceu? Sétimo, trabalhar a autoconfiança e a autocrítica. A gente tende a se punir demais, a se criticar demais, a se ver sempre como menos, a não reconhecer as nossas coisas boas, a sempre olhar o outro quanto maior do que a gente mesmo. Então é importantíssimo que a gente aprenda a trabalhar com a autocrítica, com a autoaceitação, que entra na questão lá do começo do se conhecer, porque a partir disso você vai ter uma régua justa com você mesmo. Você vai conseguir olhar você enquanto você e se perdoar também diante disso. De eu fiz o que eu tinha de recurso no momento, não foi suficiente para o outro, não foi suficiente por mim mesmo, faria diferente hoje, mas ok, era a maturidade que eu tinha e o recurso que eu tinha na época. Então, para você se perdoar, é fundamental que você tenha o equilíbrio na sua autocrítica e na sua autocobrança. Oitavo, faz um link com a sexta, que é focar no futuro e no que você pode fazer. Entender que você tem limites, que você tem barreiras às vezes que você não consegue ultrapassar e que a partir disso você precisa trabalhar o que é possível, dentro das suas limitações, dentro do que está ao seu alcance. Nem sempre tudo depende da gente. E tudo bem, já foi, é passado, como que eu ressignifico isso para não atravancar o meu futuro? Então, olhe sempre no futuro, adiante, onde você quer chegar, onde você quer ir, para que você consiga se perdoar e perdoar o outro também, caso seja necessário. Nona e última dica é aprender a reorganizar a rota e levar na bagagem só o que é essencial para você. Esses sentimentos que são pesados, esse perdão que não vem, essas coisas que a gente não consegue mudar, como eu falei, da gente ter visão de futuro, a gente pode deixar para lá, a gente pode transformar, a gente pode levar só o essencial, porque não é como um avião que a gente paga excesso de bagagem caso a gente ultrapasse a quantidade lá. Mas a gente vai atravancando outras coisas, a gente não deixa coisas se chegarem porque não tem mais espaço, a gente não se abre para o novo, a gente não abre espaço para focar na solução do problema, da questão. Então aprenda a desapegar de coisas que não são legais e que não te fazem bem e que na sua bagagem tenha só o essencial.
Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo como que vocês lidam com o perdão. Se vocês conseguem se perdoar fácil, perdoar o outro também fácil. Eu vou adorar conversar com vocês. E antes da gente ir, eu já vou pedir para você se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Deixa o seu joinha, ativa o sininho para não perder nada. Compartilha com os amigos, que isso ajuda muito na divulgação do canal. Agradeço de coração. E me segue nas outras redes. O arroba tá aqui do lado. Eu vou receber vocês lá com muito carinho. Eu fico por aqui hoje. Um beijo e até a próxima! Ah, não sai daqui não! Assiste esses outros vídeos aqui que vocês também vão gostar. Até mais!